Olá pessoal, vamos de mais notícias do São Paulo, mas antes não esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like. O São Paulo ficou muito revoltado com a arbitragem do clássico contra o Palmeiras. Na visão são paulina, o São Paulo foi prejudicado em todos os lances capitais da partida. O time chegou a abrir 2-0 e teve um pênalti que não foi marcado em campo, e o VAR tampouco chamou. A partir daí, o jogo mudou completamente e o Palmeiras venceu por 3-2. Nas redes sociais, o presidente do tricolor paulista, Júlio Casares, se manifestou e disse com todas as letras que o Campeonato Brasileiro desta temporada está manchado. 5 lances com 5 imagens indiscutíveis. O árbitro não viu, o VAR não viu, tudo contra nós. O Brasileirão está manchado. Hoje o VAR chama para tudo, mas não chamou em nenhum dos lances evidentes exibidos acima. Estranho, né? Disse o mandatário. Além da nota oficial, o tricolor paulista não se dá por satisfeito e Casares deve ir pessoalmente até a sede da CBF para colocar ainda mais pressão pelo resultado do clássico. Vale lembrar que Ramon Abate Abel foi afastado. O tricolor paulista se sente altamente prejudicado por tudo que envolveu o jogo e agora precisará se recuperar no Brasileirão se quiser buscar uma vaga direta lá da Libertadores. O certo é que a CBF está novamente entre os assuntos mais polêmicos nesse Brasileirão. É reclamação de todos os lados e a data FIFA, né, ao que parece, chegou em uma boa hora. Agora vamos a mais um vídeo. Não esqueça de deixar o like. O São Paulo no derby, mas na rodada. Daqui a pouco a gente vai mostrar o áudio do VAR do Grêmio para você entender o que aconteceu. Mas um dia depois, que a gente já teve essa polêmica, o juiz foi para protagonista do derby, não tem como, 2 erros graves que mudaram o jogo. O Palmeiras venceu por 3-2 de virada, assumiu a liderança, mas a gente vai ficar aqui falando da arbitragem, do choque rei, não do derby, desculpa. O São Paulo está reclamando de um pênalti do Alan no Tapia. Na minha opinião, muito pênalti. Nesse momento, São Paulo estava vencendo por 2-0 e foi, gente, na cara do Ramon Abate Abel. Na cara. A gente está vendo aí o lance, PVC. Queria que... Como que o juiz não dá... Olha onde o juiz estava no lance. Olha onde o juiz estava. O Abel não tem explicação para ele ter mandado o jogo seguir. Não tem explicação. O Ramon ajuda Abel? É isso. Ramon ajuda Abel. Ramon ajuda Abel, não deu o pênalti. Agora, tem algumas ponderações aqui. Foi pênalti, é indiscutível. O Abel falou quase toda a verdade. O Abel falou, o Alan escorregou e o Alan fez sem querer. É verdade. Foi sem querer, foi por um escorregão e foi pênalti. Porque pênalti sem querer também é pênalti. Então não tenho dúvida que foi pênalti. Lógico que foi pênalti, óbvio. Acho que os outros lances a gente tem ponderações a fazer. Mas a grande ponderação para mim, sabe qual é? Como é que o Ramon Abate Abel é o melhor árbitro brasileiro no Mundial de Clubes, em junho, julho, e não consegue apitar bem nem Flamengo e Cruzeiro na quinta-feira, nem São Paulo e Palmeiras no domingo. Entende? E olha, eu vou contar uma história que aconteceu, já relatei aqui. Real Madrid Borussia Dortmund, em New Jersey, eu estava passando para voltar para a zona mista e o Ramon estava passando pelo outro lado dentro do estádio. Eu falei, Ramon! Ele me ouviu, eu falei, cara, é incrível, parabéns. Porque é incrível como a gente reclama tanto da arbitragem dentro do Brasil e aqui os árbitros vêm e são brilhantes. Ele foi cotado para dirigir a final. E ele não falou exatamente isso, mas foi mais ou menos o diálogo, ficou... Cara, aqui tem resultado, aqui não tem pressão. E eu não estou dizendo... O que explica o erro, não vou entrar aqui, o erro não é desculpável. Esse erro não é desculpável. É erro grosseiro, foi pênalti. Ponto parágrafo. Porque, desde o Romualdo Arpifilho, Casão, os árbitros brasileiros são contestados no Brasil e apitam bem fora do Brasil. E não deveria ser uma assim, discussão né? que... Não Claro. deveria ser, então, não deveria ser assim, sabe por quê? Porque o árbitro ele faz o trabalho psicológico dele para um determinado jogo que ele vai apitar. Ponto. Ele não tem que se envolver na derrota, no empate ou na vitória. Ele tem que apitar a regra. Então, aquela jogada de hoje à tarde, pênalti, claro. E tem mais um detalhe, PVC, que eu vou completar o que você falou, que é o seguinte, não importa se a bola está em jogo, está em disputa Claro. naquela jogada. Não importa, a bola pode estar nas mãos do Everton. Ela pode estar na A não mão ser que do tivesse um Everton. escanteio.
A não ser que fosse saído. Não, sem sair a bola. Se a bola tiver dentro do campo, rolando, tá nos braços do Everton, e ele coloca no chão para jogar, e o Alan escorrega e atropela o Tapia, é pênalti. Não importa onde está a bola. Se ela estiver em jogo, é pênalti, gente. Porque eu tô vendo muito comentário assim, mas a bola não estava em disputa. Não interessa. A bola tá no jogo. Claro, olha lá, o que é aquilo, gente? Inclusive, que é isso? Que jogada que é essa, gente? Foi exatamente o que o Abel falou, Casão, ó, abre aspas, da forma que foi, sem querer, com a bola já do outro lado, pelo menos daquilo que eu vi o lance, eu ainda não vi a repetição, na minha opinião, não é pênalti. Ele se enrolou ali, né, para defender, e até tinha um comentário falando, gente, mas ninguém critica quando a arbitragem é favorável. É esse o problema, né? Ninguém critica quando é favorável, e a gente continua com essa arbitragem absurda. Ele teve a faca e o queijo na mão, porque ele ganhou de virada de 3-2. Era muito simples ele falar assim, gente, foi sem querer, o Alan escorregou, mas ele atropelou o Tapia e aquilo é pênalti. Pronto, acabou. Era só ele falar isso. Perfeito. O Crespo falou que, abre aspas, foi escandaloso. Em 50 anos eu nunca vi nada igual. Eu acho que escandaloso é uma palavra certa para usar, Fabiola. E eu fui criticada aqui no Fim de Papo porque eu falei que o calendário, quando mudou o calendário, tinha que ter feito alguma coisa com a arbitragem. E aí o pessoal falou, mas você está misturando coisas. Mas é que é isso, a gente vai ter um calendário melhor com essa arbitragem que é uma bosta, Fabiola. A gente precisa... Quando eu vi ontem o lance do Grêmio, eu fiquei muito chocada mesmo, e pensei, nada vai ser pior nessa rodada. E eu acho que esse pênalti que não foi marcado foi pior, assim. Foi muito assustador não ter sido marcado. A gente vai entrar no debate da profissionalização da arbitragem, que inclusive o Crespo... quem fala é o Abel. O Abel fala disso. Acho que os debates sobre a arbitragem do Brasil são super válidos e a gente tem mesmo que falar para poder melhorar. A minha crítica aqui ao Abel, primeiro que o Crespo é um gentleman, né? Eu gosto muito de ouvi-lo falar, porque assim, se você tem alguém com elegância para dar uma entrevista coletiva, essa pessoa é o Crespo. Então, achei que ele foi muito bem, apesar de não deixar de falar do lance ou dos lances polêmicos, ele exaltou o Palmeiras, exaltou o nível do Palmeiras, a virada do Palmeiras, e eu acho que isso mostra a grandeza da pessoa. Já o Abel, que gosta muito de ditar as regras de comportamento, o que é certo e o que é errado, eu acho que ele perdeu uma ótima oportunidade de dar exemplo. Né? A gente não fala tanto de exemplos, que queremos um país correto, de pessoas honestas. Isso aí não existe no mundo do futebol. O cara ir lá numa coletiva e falar que teve pênalti contra ele que não foi marcado. Por que não existe? Não existe até 2025. A gente pode ser melhor. A gente pode melhorar isso. A gente pode ser mais justo, sabe? E eu acho que é isso. Acho que o Palmeiras tem um mérito gigantesco. Foi gigante, especialmente na sua força mental. Eu vi a entrevista do Gustavo, zagueiro do Palmeiras, no intervalo, Gomes, e falei, cara... Ele falou assim, a gente não pode perder esse jogo, a gente quer ser campeão. Falei, olha a cabeça dos caras. Assim, diferentemente do Flamengo, que segundo o Casão, né, o Casão acha que entrou afoito no jogo, os caras entraram no segundo tempo babando. E tem o mérito também das mudanças do Abel que ele fez. Camisa aí, que foi ele que pegou a camisa sua? Eu sugeri. Eu sugeri. Torcedores, calma. O que foi? Você tomou essa água aqui, né? Eu vou tomar que eu quero ver. Tô de olho em você, hein? Traficante! Você tá ficando as camisas da banca, tá roubando as camisas aqui? Eu sugeri pro pessoal do camarim, a camiseta pro Theo tem que ser aquela camiseta. O Theo não pode passar despercebido. Tá, você pode folia. Segura a sua. Ele tem que ser uma Foi pênalti ou não? Pênalti do Reinaldo. E é interessante, craque Neto, e para você que está de olho no olho da Band. Na rodada do jogo anterior, um zagueiro faz um pênalti desnecessário. Aí o Reinaldo vai lá e faz um também desnecessário. Então agora a gente vai colocar o Vagnão direto lá do Morumbi. Aqui é Morumbi. Vocês que venderam aí, Morumbi, irmão. Não vou falar. Eu não falo. É Morumbi. Por sinal era 20, hoje é 16 e menor ainda. Tá pequeno. E vai caro. Tá pequeno. Não é? Tá. Ô, Vagnão, você aí com esse bigode aí parecendo de Jango, né? Você que tá nessa monstruosidade aí,
O que aconteceu? Além das brigas que aconteceram aí, o jogo, uma palhinha do jogo pra gente discutir entre nós aqui com você e com o Stefano aí. Fala, craque Neto e todo mundo ligado no apito final. Estamos aqui já na área de zona mista. E antes de falar de jogo, a gente está ouvindo muita gritaria aqui na área do São Paulo. O São Paulo está cobrando muita arbitragem devido a esse pênalti que o São Paulo reclama em cima do Tapia. E também uma possível falta que foi em cima do Tapia, que originou o contra-ataque do Palmeiras, que saiu o primeiro gol do Vitor Roque. Então a gente ouve aqui muita gritaria. Provavelmente o staff do São Paulo está na porta da arbitragem ali, cobrando bastante. Tava muita gritaria até agora. O São Paulo que saiu na frente no primeiro tempo, fazendo 2-0, né? O primeiro gol ali com o Luciano e depois o segundo gol com o Tapia. E aí no segundo tempo, com as mudanças do Palmeiras, o Abel Ferreira tirou o Veiga, colocou o Alan e também colocou o Fux e o Maurício. O Palmeiras voltou muito bem no segundo tempo e fez 3-2 com os gols do Vitor Roque e também do Flávio Lopes. Essa dupla aí que tá jogando junto nos últimos... Foram... Oi, Neto. Não, pode continuar, vai lá. Fortaleza. Essa dupla aí que eu tava falando, o Vitor Roque e o Flávio Lopes, nos últimos 11 jogos como titulares, eles fizeram 18 gols juntos, e aí o Sousa virou pro Palmeiras 3-2, uma derrota amarga para o São Paulo aqui no Morumbi, Neto. Vamos lá então, pra mim, o Theo, em relação... Tem o lance do pênalti aí? Então vai lá, vamos lá. O lance do pênalti, Godoy, você é o cara. Craque Neto. Não, vem de pé aqui. Craque Neto. Vou botar aqui, daqui a pouco a gente volta o Wagner aqui. Coloca aqui, Robson. Placar 2-0, árbitro. 2-0. Olha o que fizeram com o São Paulo. Aí o árbitro começa a administrar pro time que tá perdendo. Não tem discussão. O jogador escorrega e dá um carrinho no adversário. Foi sem querer. Dane-se. Foi sem querer. Também nesse campeonato que mais... Você falou pra mim uma vez que teve um filho sem querer. Sem querer. Aí você foi, ficou grávida. Sem querer. Então, não é filho seu? Não. É filho seu. Não, e tem o seguinte. Nasceu. Você cuida. Você faz sem querer, mas depois você cuida por querer. E aí, pênalti do Alan. Para o lance pro Godoy. Pênalti do Alan no jogador do São Paulo. Carrinho, olha lá. Um carrinho que ele dá escorregando. 2-0. Ó, Godoy, fica com você. Ele escorrega, olhando na bola, ele escorrega e que ele ia girar o corpo para continuar correndo. Ele escorrega e derruba o adversário com um carrinho. Falta dentro da área, pênalti. Agora, o árbitro entendeu que isso daqui foi sem querer. Tá, tudo bem, deixa eu te perguntar. O VAR não precisa entrar, o árbitro ter essa atitude ou não? A gente não sabe qual foi o diálogo, né, do VAR. O VAR pode ter falado para eles, você não quer observar, você não quer ver o que aconteceu. Não, para mim foi lance acidental e eu não quero ver, não tem necessidade de ver. A gente não sabe qual é o diálogo. O Abate deu um pênalti pro Palmeiras. 2 pênaltis pro Palmeiras, que é absurdo. A gente não tá aqui, eu, Godoy, a gente tá comentando os lances. Theo, para você. Não, pênalti claríssimo. Isso aí, fica aí, Godoy. Assim, o que eu não entendo, e eu até vim de casa com essa pergunta para fazer para o Godoy, porque tem gente que fala assim, não, falta critério, falta, de repente, estudar. Eu queria saber o que falta para a arbitragem brasileira, porque ela é horrível. Isso é pênalti, mas claríssimo, não, gente. Sabe o que é o pior de tudo? Mas é muito pênalti. Tá 2-0 pro São Paulo. Poderia fazer o terceiro ou não. Sim. Se fosse contra, hein? Mas vamos ver qual vai ser o comportamento do Abel Ferreira. O que acontece, Godoy? O que precisa fazer para a arbitragem brasileira? O que precisa fazer para a arbitragem brasileira que a gente está sentindo? Não, o que a gente está sentindo precisa blindar a arbitragem. Rapidinho. Você está vendo que os árbitros estão apitando com uma tensão enorme, querendo mostrar tranquilidade. Olha só, cara, como é que ele não dá um pênalti desse? Ele escorrega e atinge o adversário. E ele sabe que ele fez o pênalti, que ele fica no chão. Sabe? Ele tá ou até pode ter acontecido de ter levado uma pancada na cabeça ali e fica no chão sentindo dor ou não, mas ele faz a falta. E aí... Acidentalmente ou não, mas ele faz a falta. E aí, fica aqui, Godoy, fica aqui. E aí, o que acontece? Gente, é bom tirar de lá, porque senão eu sou louco. É capaz de eu falar mais coisa, eu não quero falar. Tira lá do canal lá e bota em outro, pra gente ver o jogo do Flamengo. Quem que vai jogar? Santos e Ceará.
Né? É 8h30. E Bahia e Flamengo. Tem Bahia e Flamengo. Daqui a pouco eu vou falar lá da dança dos famosos. A Luciano Huck vai ficar bravo comigo, que aquilo lá é uma porcaria. Mas tá tudo certo, né? Aí eu vou tomar nota 0. Vamos lá. Marília, pra você, foi pênalti ou não? Não, foi pênalti. E, Godoy, dá um passinho da sua direita. Olha onde o juiz está. Não, ele fala. Ele não viu? Ele Como deu é que ele não viu? Não é que ele não viu. Ele não deu porque... Não olha quis. ele. Ele não deu porque não quis. Ele segue o jogo. Solta. Claro, Solta não imagem. tem como, Neto. Isso é um absurdo. Não, sim. Mas o que você está perguntando é assim, ó. Ele tá olhando, aí ele vai... Olha lá. Ele fala que não foi. Não foi nada. Por isso que a gente não sabe qual foi o diálogo do VAR. E não vai saber, né? Tá? Não, pode saber que eles liberarem lá, pode saber. Ó, você não quer ver, você ouve o contato, teve impacto, né? Que agora tem o raio do impacto. Teve impacto, foi sem querer, não foi. Não, pra mim não foi nada. E aí o VAR não vai entender. Pra você, que sabe. Pra mim, um pênalti absurdamente claro. Não precisava nem do VAR. O árbitro está seguindo a jogada de perto. Não dá um Tatola. Um absurdo isso daí. Tatola, daqui a pouco você vai fazer o perrengue, né? Pra você, porque sabe que a gente... Sabe qual é a diferença do argentino? O argentino gosta de futebol. Nós aqui gostamos do nosso time. Eu gosto do Corinthians, você gosta do Corinthians, você gosta do Goiás, você gosta do Corinthians e você gosta do Corinthians. Aí, a gente sempre tem tendência... A gente sempre foi assim aqui, nesse país. E eu, a gente faz aqui. Cara, você acha que eu vou falar que foi pênalti só porque eu sou contra o Palmeiras? Quero que vocês se explodam. Cara, é um absurdo não dar um pênalti desse. A gente não pode brigar com a imagem, é claro. Isso é pênalti, Neto, gente. A questão do pênalti, ela fica pior, porque nesse momento estava 2-0, e nesse momento ainda teve o lance do Andrés Pereira, que fez uma solada muito pior que a do Rigoni no meio de semana. E foi expulso. Não, o Rigoni foi. Isso. E o Andrés Pereira não. Contra o Davidson. Então estava 2-0, o Palmeiras podia ter tomado o terceiro gol aí, podia ter perdido um jogador. Teve até o lance do Gustavo Gomes, que estava com passe livre para fazer falta hoje. Como é que você não dá um pênalti desse? É uma coisa insana. É insano. É insano. Você pode discutir, por exemplo, dá o pênalti. Foi pênalti contra o Grêmio? No jogo de ontem? Não. Como é que pode dar um pênalti aquele lá, o VAR dar um pênalti aquele lá? Então, mas é o raio da orientação que eles recebem, do posicionamento do braço. Mas você que está vendo a imagem, sendo árbitro... Horrível! Você que é árbitro, o Grêmio! Você que é árbitro... Meteram a mão no Grêmio! Você que é o árbitro que tem poder de decisão, você está vendo a imagem... A tecnologia é para te ajudar a corrigir o erro, não para você confirmar o erro. Aí você perguntou o que precisa fazer com a arbitragem. Precisa blindar a arbitragem para eles terem segurança para apitar. E apitar conscientemente usando a tecnologia a favor do acerto. Por que ele não deu o pênalti? Porque você falou, acha que ele você está imaginando que foi sem querer? Não, eu falei para Marília. Eu estava escutando no meu ponto. 2-0, a arbitragem se acomoda. Em termos do seguinte, tá 2-0 pro São Paulo, quem tá me enchendo o saco, pressionando e tumultuando ou reclamando é o Palmeiras. Então você começa a arbitrar mais Robin Hood, né? A favor dos mais fracos de quem tá perdendo. E aí, numa dessa, ele não marcou pênalti e isso vai pesar pra caramba, principalmente com o resultado final. 2-0... É a pá de cal? Não é problema meu. Pênalti bate, se fizer 3-0 bem, se não fizer... o Palmeiras vai achar ruim? O Palmeiras vai achar ruim com 2-0 ou com 3-0. Não adianta você querer administrar o sentimento do Palmeiras para você, árbitro. Pode sentar lá, Godoy. Aí a Marília estava mostrando para mim aqui agora, certo, Marília? Em relação ao abate. Não tenho nada contra o cara, acho até que ele apitou muito bem Flamengo e Cruzeiro. Você assistiu o jogo? Assisti. Ele apitou muito, muito mesmo. Legal. O que você tem aí dele? Bom, obviamente que na sequência do que estava durante o jogo ainda, antes mesmo do Palmeiras virar a partida, já há uma compilação que já viralizou na internet de pênaltis que ele deu a favor do Palmeiras e pênaltis que ele não deu contra o Palmeiras. Hoje, o pênalti de hoje, um outro pênalti contra o próprio Flamengo, um pênalti que ele deu para o Palmeiras contra o Bahia. Então, assim, são critérios muito diferentes. Por que eu tenho um critério desse jeito? O pênalti que ele deu para o Palmeiras. Não é da arbitragem, dele, né? Eu não sei contra quem que foi, contra o Bahia, não sei contra quem contra foi. Contra o Bahia. Contra o Bahia, não foi? Cara, o pênalti que ele deu e não dá esse, qual é o critério? Da camisa, da força da Leila? Porque nesse caso é o mesmo força do Abel. Não sei, Godoy. Eu não sei. Agora, eu acho, na experiência, eu acho que é o placar.
Você acha que é o placar? O placar. Da forma que está. O placar, 2-0. Entendi. Vou arrumar, vou marcar um lance duvidoso, vai dar reclamação. Tá. Olha o que aconteceu. Não, teve a virada, ele vai pra Copa, não é? Ele é o cotado, e o Milton Sampaio, né? É um absurdo. Você ir pra Copa, depois desse lance, depois do que você fez com o São Paulo. Mas vamos supor que tivesse 2-0 pro Palmeiras, tivesse esse pênalti pro Palmeiras, ele marcaria ou não? Não sei, né? Não sei. Aí viraria o jogo o São Paulo. E aí, imagina o Abel na coletiva. Eu não sei qual vai ser o comportamento do São Paulo na coletiva. Ô, Stefano, muita gente falando sobre isso aí, filho. Fala, craque. Então, vocês estavam comentando, né? Captou o jogo, Ramon abate Abel, por ironia do destino, na verdade, abateu nessa tarde de domingo o Hernan Crespo, né? E depois da partida, falando ainda um pouco do Crespo, a torcida pegou muito do pé, não do treinador argentino, e sim de toda a diretoria, partiu muito das organizadas ali, né? O restante do estádio aqui do Morumbi não acompanhou o grito das organizadas, mas o nome de Casares citado inúmeras vezes logo após o terceiro gol do Palmeiras. Mas em relação ao pênalti, é o que a imagem não mente, né? O Alan pega ali o tapa depois do toque do Luciano, o jogo estava 2-0, provavelmente um 3-0 aniquilaria a chance de uma virada aqui no Morumbi, coisa que aconteceu depois dessa não marcação dentro da área. Ô, Stefano, qual é o comportamento do São Paulo, da torcida, em relação a tudo isso? E o Lucas, que entrou só um pouquinho no segundo tempo, né, filho? O Lucas foi bastante aplaudido, né, na entrada. A gente sabe que ele vem com essa sequências irregulares, foi poupado até no último jogo, na vitória por 2-0 em cima do Fortaleza. Mas o torcedor são paulino muito frustrado. Em relação à penalidade, eu acho que houve até uma falta de entendimento ali por conta de um lance muito rápido. E os próprios jogadores do São Paulo não insistiram tanto assim pro abate Abel e até para a cabine de VAR. Para a cabine do VAR, fato que também houve um erro, né? Porque o abate poderia ser chamado para revisão do lance na sequência. E o torcedor são paulino ficou muito bem sem entender, um lance muito rápido, mas toda a reclamação, todas as vaias em cima da diretoria tricolor. E o torcedor são paulino, na saída, uma cabeça completamente baixa, né? Os 45 primeiros minutos entusiasmadíssimos, e aí vimos o oposto no decorrer final da partida, né? O torcedor do São Paulino sai irritado, saiu xingando muito a diretoria, frustrado com o que viu aqui, principalmente no segundo tempo, e desolado, né? Porque o São Paulo, se vencesse, olharia para a parte de cima da tabela, mirando uma classificação para a Libertadores, que é a intenção do Crespo, e agora se vê perto ali dessa segunda metade da tabela do Campeonato Brasileiro, que é a única competição que resta para o São Paulo. Tá, fica com a gente aí, Stefano. Vamos lá com o Wagner. Ô, Wagner, qual é, em relação ao Palmeiras, que consegue agora estar na liderança da competição? Palmeiras é líder do Campeonato Brasileiro. Gente, vou falar uma coisa para vocês. Nós estávamos aqui, tudo nós aqui, assistindo o jogo. Tava 2-0, começou o jogo, São Paulo, plum, toque. Não faz isso com o Palmeiras. Faz 2 linhas de 5, fica todo mundo lá atrás, porque vocês não vão aguentar. E não aguenta mesmo. Só tem um time que eles amarelam e caga na carça, é o Corinthians. Contra o Corinthians, eles cagam na carça. Contra nós, eles têm que jogar de fralda. Eles perdem para nós, pode ser aonde for. É Paulista, Copa do Brasil, é só ver o que foi. Mas o Palmeiras é uma força tão grande fisicamente, é incrível. E aí, ele consegue fazer, Vitor Roque faz com Breno Bidon e faz com o menino que machucou. Como que chama o menino, número 19? Sousa. Faz o gol de cabeça. Faz 3-2, e aí quando ele faz os 3-2, o que ele faz? Volta todo mundo, fica todo mundo atrás da linha da bola e ninguém mais passa. O Palmeiras é candidatíssimo e muito a ganhar os 2 títulos, Brasileiro e Libertadores. O que está acontecendo aí em relação ao Palmeiras, de tudo que você sabe aí, Wagner?
É isso aí, craque. Olha, a gente está aqui na zona mista ainda aguardando, né, a chegada aqui dos jogadores do São Paulo e do Palmeiras para bater aquele papo pós-jogo. E o Palmeiras, que tinha um tabu contra o São Paulo, não perdia há 8 jogos. A última derrota foi na Copa do Brasil de 2023, quando o São Paulo se sagrou campeão. De lá para cá, em 8 jogos, agora com esse de agora 9 jogos, são 5 vitórias e 4 empates. O Palmeiras mantém um belo tabu e sexta-feira tem jogo atrasado do Campeonato Brasileiro, encara o Juventude, sem o Vitor Roque, que está suspenso com o 3º cartão amarelo, craque. Vamos lá então. Ó, a gente tem os gols separados. Vamos mostrar os gols do Palmeiras, cara. Não quero nem muito mostrar os gols do São Paulo. Essa força do Palmeiras veio da onde? Não sei. A gente tá assistindo nós dois aqui. Assistimos juntos o segundo tempo inteiro. É impressionante o Palmeiras, irmão. É impressionante. Independentemente do gol, do pênalti que não marcou, a gente não pode deixar de elogiar a Sociedade Esportiva Palmeiras. Não vamos tirar o mérito. Não pode tirar o mérito dos caras. Os caras são monstruosos. O Flamengo, fica esperto, hein? Cruzeiro, fica esperto. Senão, o Palmeiras vai papar os 2 títulos, Brasileiro e Libertadores. E o que fizeram com o Grêmio ontem foi um absurdo do absurdo. A gente vai mostrar pro Godoy falar qual é essa força do Palmeiras pra você que é sada. Ô Netão, é o seguinte, o Palmeiras tem resolvido a maior parte dos últimos jogos, tirando o jogo contra o Corinthians, os jogos contra o Corinthians, ele resolve tudo com 30 minutos de partida. Pode ver, tem vários jogos aí, os últimos. 30 minutos está 2, 3-0, enfim, o Palmeiras resolve com 30 minutos. Hoje ele se esqueceu de jogar no primeiro tempo, e aí no vestiário os caras acho que conversaram e falaram, vamos jogar agora? Vamos jogar no segundo tempo? Tem um negocinho aí eles, só para concluir, aí não tem um negocinho, eles entraram no segundo tempo e fizeram 3 gols, tem um negoção. Mexe bem quem escala mal. Eles venceram por 3-0 o segundo tempo. Mas que mexe bem Essa quem é escala uma mal. baita vitória. Gente, tirando o lance da arbitragem, concordamos aqui. Isso também não é garantia de que o São Paulo, com o pênalti, faria o 3º gol. Não. E com todo respeito ao São Paulo, um time que está vencendo por 2-0 em casa, é o que o Neto falou, tem que saber dar chute pro mato porque é de campeonato. Então, parabéns, Palmeiras. Paulo perdeu o clássico choque rei contra o Palmeiras pelo placar de 3-2 neste domingo no estádio do Morumbis, pela 27ª rodada do Brasileirão Betano. Luciano e Gonzalo Tapia marcaram os gols da vitória do tricolor paulista, enquanto Vitor Roque, José Flaco Lopes e Ramon Sosa anotaram para o Alviverde. Durante o segundo tempo, quando vencia por 2-0, a torcida do São Paulo reclamou bastante de um pênalti não marcado para a equipe. Cédric Soares disparou pela direita, abriu o jogo para Luciano, que invadiu a área e tocou buscando Tapia. A bola passou pelo chileno, que acabou derrubado por Alain em um lance sem bola. O árbitro, Ramon Abati Abel, não marcou a penalidade. Alguns momentos depois, o profissional foi chamado pelo VAR, mas, em consenso, a equipe de arbitragem considerou a dividida como um choque normal, levando os torcedores à loucura nas redes sociais. Vergonhoso o que aconteceu no Morumbi agora. Pênalti, claro, mesmo não havendo intenção, criticou um torcedor. Bizarro o cara não marcar pênalti na hora e mais bizarro ainda o VAR não marcar também, detonou outro São Paulino. Outra reclamação dos torcedores foi em relação à intenção no lance, já que, quando a bola bate na mão sem querer, os árbitros não hesitam em marcar o pênalti. Mão sem querer é pênalti. Carrinho sem querer tem que ser pênalti também. Indignou-se uma torcedora. Por fim, os torcedores relembraram o polêmico pênalti marcado para o Red Bull Bragantino diante do Grêmio, também pela 17ª rodada. Rapaziada, que assalto estamos vendo no Morumbi? Não é possível o VAR não ter chamado nesse lance e ter chamado no do Marlon ontem. É um pênalti ridículo que não foi marcado, relembrou um adepto. O São Paulo volta a campo apenas no dia 16, para enfrentar o Grêmio na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pela 28ª rodada do Brasileirão Betano. O tricolor paulista busca vencer os gaúchos novamente após a vitória por 2-1 no primeiro turno. Na sequência, o soberano volta a atuar fora de casa, desta vez para enfrentar o Mirassol, no dia 19, no estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol, novamente pela competição nacional. No primeiro turno, o São Paulo perdeu por 2-0 em casa. E você, torcedor, o que acha da situação de Ramon Abati? Deixe sua opinião nos comentários.